De volta com a terceira parte, Plantão 47 especial aqui na TV Plan. Ainda não entramos no tema Previdência, vamos abordar ele no próximo bloco, até porque o tema trabalhista tem muita coisa para a gente falar ainda, né? Falamos há pouco do FGTS, né, que todo mundo interessa, falei há pouco aí, no passado tivemos a liberação do FGTS nativo, né, isso de certa forma não mudou muito, né, para quem está trabalhando, para quem tem as suas contas ativas, enfim. Mas um outro tema que interessa muito é a questão das férias. Mudou muita coisa? As férias mudou a forma de parcelamento dela, né? Antes era possível parcelar férias em 2 períodos, nenhum deles inferior a 10 dias. Então 20/10, 15/15 ou 10/10 e pegar o abono, né, de 10 dias. Hoje já é possível fracionar em 3 períodos. E um período tem que ser de pelo menos 14 dias e os outros 2 períodos não podem ser inferiores a 5 dias. Então o empregado consegue distribuir os 30 dias de férias em 3 períodos dessa forma. 2 não inferiores a 5 e 1 não inferior a 14. Dá para negociar? Dá. E além disso, além da questão dessa repartição, né, do período de férias, anteriormente, menor de 18 anos e os maiores de 50 anos não poderiam fazer esse fracionamento de férias. Agora já é permitido. Agora já é permitido. Isso. Essa é uma coisa, inclusive, Paulo, que a gente falava há pouco, que os empregadores cometiam erros que eles desconheciam que eram erros. A maioria das empresas concede fracionamento de férias para o maior de 50. A maioria? A maioria. Poucas empresas sabem, até né? porque a pessoa maior de 50 o próprio empregado pedia. Vai ser bom para mim isso. O empregador não via problema e fracionava. Mas estava contrário à lei e eventualmente, passivo, né? Numa demanda, essa pessoa conseguiria receber esse valor em dobro. Em dobro ainda. Férias pagas indevidas, em dobro. Isso já aconteceu muito? Ah, sim. E é uma coisa que, pelo menos na maioria das vezes, não acontece de má fé, né? A empresa realmente desconhecia. Quando a gente fala para os empresários que não pode, né? Sempre há surpresa. Mas agora a nova lei acaba também com isso, né? Agora todos podem fracionar. Está tudo muito no começo ainda, né? A lei já existe. Isso pode, na opinião de vocês, mudar mais alguma coisa nesse período? Principalmente 2018, que é um ano político, 2019 também. Pode haver aí uma comoção daqui a alguns tempos, dependendo dos resultados dos tribunais também? Sim, Esse ano tem travas, né, de períodos aí por ser ano eleitoral, então não pode, depois de certo tempo, aí publicar. Mas eu penso que até o ano que vem, né, os tribunais já vão ter se posicionado. Penso que muita coisa ainda pode mudar, sim, Paulo. Acho que a gente ainda está num ambiente um pouco temerário, né? Ainda é possível que muita coisa seja modificada. As regras processuais mesmo, que a Mayra falou há pouco, né? A questão do empregado pagar a sucumbência, essa questão de justiça gratuita, né? Que a gente citou que só quem recebe até 40% do teto da Previdência que pode ter acesso à justiça gratuita. Tudo isso tem sido muito questionado, porque, por exemplo, a lei prevê que mesmo um funcionário que seja beneficiário da justiça gratuita, ele tem que pagar, por exemplo, a perícia. Então, se ele pede uma insalubridade, o juiz nomeia um perito para ir na empresa ver se de fato o local é insalubre. Daí ele tem que pagar. Isso sempre ficou a cargo da empresa pagar. Aí o empregado, mesmo se ele fosse beneficiário da justiça gratuita, ganhando até 40%, ele tem que pagar. Então isso vem sendo muito questionado, né? E nem sempre ele tem essas condições. Exatamente, né? Então eu penso que principalmente nessa área processual, talvez a gente possa ter ainda assim alguma modificação. Aliás, como eu disse, 3 dias depois da publicação da vigência da nova lei, já mudaram um monte de coisa, muito por comoção mesmo, por manifestações e tudo mais. Doutora Mayara, o colaborador ele tem um vínculo com a empresa e a empresa demite esse colaborador. Ele tem que respeitar um prazo para voltar a trabalhar na mesma empresa. Exatamente. Tem o prazo de 18 meses. Por exemplo, até a gente estava falando sobre o contrato intermitente. Às vezes é muito interessante para o empregador demitir o funcionário, que às vezes pode ser que fique ocioso na maior parte do tempo, por exemplo. Ele prefere contratar um funcionário pelo contrato intermitente, que vai trabalhar só nos dias, nas horas que ele realmente precisar.
poderia ser muito fácil, ele demite e contrata novamente dessa forma, intermitente. Seria interessantíssimo para ele. Só que não, tem que observar esse período de 18 meses para a contratação do mesmo empregado. Isso, de certa forma, foi uma proteção ao trabalhador? Para que para que muitas empresas, na verdade, não realizassem esse procedimento, né? Logo de imediato. Em detalhe que a nova lei, ela prevê que tem que respeitar esse prazo de 18 meses até 2020 só. Até 2020? Até 2020, aí depois estaria liberado. Depois de 2020 poderia ser automático. Daí todos os trabalhadores, isso vai acontecer. Poderia ser despedido e recontratado logo em seguida. Contrato intermitente, por exemplo. E é o mesmo prazo também para você contratar ele como temporário, né? Entra na mesma ideia, né? Se você tem um funcionário que vai demitir para contratar ele como temporário, você tem que respeitar esse prazo. Tem que respeitar esse prazo também. Isso. Porque também o temporário beneficia a empresa, né? De certa forma, ele acaba beneficiando. E isso, então, a partir de 2020, vai acontecer muito. Pelo menos eu acho que isso deve acontecer. Se até lá não mudar, né? Se até lá não mudar. Como ainda está nesse período bem... Pode ser que até lá nem esteja mais nas mesmas condições, mas se estiver, é exatamente isso. Muito bem. As férias, só para recapitular aqui, elas podem ser divididas então em 3 partes. Em três partes hoje. Uma pelo menos 14 dias e 2 de pelo menos 5 dias. Né? Aí... Vai depender muito da negociação ali também, né? Exatamente. E depender se o empregado vai pegar abono, que são os 10 dias de férias que ele pode, entre aspas, vender, né? Converter em abono. Aí vai depender do caso de cada um, mas pelo menos pode fracionar em 3. E aí, se isso é positivo ou negativo, também depende muito da ótica. A mesma coisa, por uma leitura mais protetiva do direito do trabalho mesmo, é ruim. Porque entende-se que o empregado precisaria de 30 dias de férias contínuas para recompor energia, né, fisicamente e tal. Então, aí depende muito do olhar. Mas tem empregado que acha ótimo poder fracionar em 3 períodos. E aí ele vai se adequando ao longo do ano, né? Inclusive, esse fracionamento, o início das férias não pode ser 2 dias anteriores a feriado e descanso semanal remunerado, final de semana, por exemplo. Então, para o funcionário, às vezes, esses 5 dias, que é o mínimo da parcela, não podendo ser numa quinta-feira, tendo o início, ele já tem um período maior. Então, assim, tem gente que realmente prefere, que gosta desse fracionamento, porque respeitando também os feriados, os 5 dias vira mais dias. Você emenda com o carnaval ali, você já ganha, né? Então, para muita gente acaba sendo favorável. Bom, não é proibido vender as férias? Ou é proibido? O que é permitido é o abono pecuniário de 10 dias. O que é permitido? Isso. Qualquer, entre aspas, venda que ultrapasse 10 dias, aí não é permitido. Nem que o empregado peça. Isso, mesmo que o empregado queira vender 20 dias de férias. Mesmo havendo consenso ali entre empresas. Não pode. Chama princípio da irrenunciabilidade. É como se o direito protegesse o empregado dele próprio. Ele não pode renunciar às férias dele. Você tem que descansar. Até porque, se você for pensar para a empresa também, né, as férias são devidas, porque o empregado tem que voltar descansado para poder ter um fôlego a mais, render mais. Então, ele não pode renunciar mais do que 10 dias de férias. Muito bem, olha só. Eu particularmente, eu não sabia disso. Não pode. Eu não sabia disso. Para mim, caso ocorra, é devido pagamento em dobro. É devido pagamento em dobro. Isso. Mas aí caberia uma negociação, né? A empresa ali, quero, né? Mesmo não sendo permitido. Na verdade não. Se ele tirar mais que 10 dias e depois já voltar em juízo, por exemplo, e ele requerer isso, mesmo que ele tenha pedido e a empresa concedeu, ele vai receber em dobro. Ele vai receber em dobro. Ele vai receber em dobro. Muito bem. Olha só, quero falar para você do Supermercado Arco-Íris, na Zona Leste aqui de Poços de Caldas, sempre com muitas promoções. Mercado Arco-Íris aberto amanhã até o meio-dia. Vai lá, conheça o açougue, que é super bacana. Tem hortifruti, estacionamento, lá na Zona Leste, na Paissandu 289, no Dom Bosco. Quero dar um abraço aí no meu amigo Wilson, a Ivonete, pessoal do Supermercado Arco-Íris, esse grande parceiro aqui do plantão. Intervalo chegando, daqui a pouco a parte final, nós vamos entrar no tema Previdência. Daqui a pouco, até já!